Bom dia e bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da Cosan S.A. É inevitável começar essa apresentação sem falar do momento atual. Ninguém imaginava desafio como esse que todos têm enfrentado desde março. O ano de 2020 começou com uma perspectiva positiva, apontando para um crescimento global e melhora nos indicadores locais. Os nossos resultados apontavam para um trimestre em linha com as expectativas, mas tudo mudou. Só para recapitular, tivemos em uma mesma semana queda abrupta dos preços de petróleo, que despencou mais de 30% em um único dia, ao mesmo tempo que a demanda pela commodity desaparecia, já refletindo as crescentes restrições de circulação de pessoas ao redor do mundo. No dia 11 de março, fomos alvo de um ataque criminoso de hackers, causando interrupção temporária de algumas das nossas operações. Neste mesmo dia, a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus e, desde então, todos os esforços e atenção do grupo foram direcionados para ter certeza que nossas operações, em sua maioria consideradas essenciais, continuassem rodando com toda a segurança necessária para os times que precisavam estar nas ruas. Durante a teleconferência realizada no final de abril, tivemos também a oportunidade de falar um pouco mais sobre os impactos da pandemia nos nossos negócios e sobre as ações que estamos tomando em linha com nossa responsabilidade social. Também incluímos em nosso release de resultados um resumo das principais iniciativas para o combate à pandemia, mas eu acho importante destacar algumas delas aqui. Anunciamos a doação de 17 milhões de reais em ações diversas ligadas ao combate à pandemia. Fomos pioneiros no movimento de não fazer demissões neste momento e doamos mais de 1 milhão de litros de álcool 70%, que foram destinados principalmente a hospitais e equipes de saúde, bem como comunidades no entorno de nossas operações. Estamos usando toda a nossa capacidade de gestão e execução e mobilização para firmar parcerias, colocando nossos ativos e infraestrutura a serviço da sociedade. Ao longo da apresentação, vamos discutir os impactos da pandemia em cada um de nossos negócios, começando com o slide 5 para falar da Raízen Combustíveis. Importante ressaltar que olhamos para as operações do Brasil e da Argentina de forma cada vez mais integrada, sendo uma plataforma única e sinérgica de valor no downstream. Mas para melhor comparabilidade e dada a volatilidade atual, apresentamos os resultados segregados, começando pelas operações do Brasil. A Raízen Combustíveis foi o negócio que mais sentiu os efeitos da crise no período. Antes de falar dos números, quero lembrar que desde o começo da crise, a Raízen reforçou seu relacionamento com clientes e fornecedores. Para dar suporte aos nossos revendedores, lançamos um pacote de medidas de apoio durante a crise, com iniciativas direcionadas à liquidez e saúde financeira da rede neste momento, fortalecendo ainda mais a parceria com foco no longo prazo. Em relação aos fornecedores, a Raízen discutiu e renegociou quase que a totalidade de seus contratos de fornecimento, repactuando os termos e condições para a realidade atual. Falando dos números do trimestre, a demanda despencou nas últimas semanas de março, refletindo a menor circulação de pessoas em razão das medidas de isolamento social, o que impactou diretamente as vendas do ciclo Otto e em aviação. No diesel, o volume de vendas cresceu 2%, ajudado pela demanda no setor agrícola e de transportes. O volume total vendido pela Raízen no trimestre ficou 3% abaixo comparado ao primeiro tri do ano passado. O ataque criminoso de hackers não chegou a ser material quando comparado ao volume total vendido no trimestre, mas gerou uma perda adicional de vendas especificamente em março, principalmente nos volumes spot, o que explica, em grande parte, a variação de market share, ou seja, seletividade entre os segmentos privilegiando a nossa rede. Só para dar um pouco mais de contexto, março e abril foram meses de quedas históricas de preços. O início da safra de etanol aumentou ainda mais a volatilidade, gerando oportunidades e desafios para a nossa estratégia de suprimentos e comercialização. Mantendo a consistência, atravessamos este período equilibrando muito bem risco-retorno na gestão de curto e de médio prazo. O que temos visto é que, já a partir do segundo trimestre deste ano,
teremos uma melhora gradual de preços e de demanda, além da agenda de novos negócios e renovações contratuais, dando sequência à performance histórica da Raízen. O EBITDA ajustado da Raízen Combustíveis foi de R$ 568 milhões no trimestre, redução de 20% versus o primeiro trimestre de 2019, refletindo o menor volume de vendas e a queda dos preços de todos os produtos, que gerou um significativo efeito negativo no valor dos estoques. Estes efeitos foram parcialmente compensados por ganhos com importação de produtos em linha com a estratégia de suprimentos. Além dos ajustes usuais no EBITDA, neste trimestre foi constituída uma provisão contábil de R$ 45 milhões pela desvalorização atípica e não recorrente do estoque de etanol. Mantivemos o ajuste pelo efeito da adoção da norma contábil IFRS 16 para melhor comparabilidade com períodos passados, mas principalmente para facilitar o entendimento do mercado na comparação com outros modelos de negócio usados nessa indústria. O CAPEX deste trimestre foi de R$ 193 milhões, 30% menor em relação ao primeiro trimestre de 2019, reflexo da postergação de alguns investimentos ao final de março e aumento de contratos no modelo de rebate. Apesar desta queda, não esperamos grandes reduções de investimentos comparado ao ano passado. Além disso, o pace de renovação e conversão de postos segue firme para o ano. Vamos agora para a Raízen Argentina, do lado direito do slide, lembrando que vamos discutir os resultados em dólar, que é a moeda funcional da operação de downstream no país. Assim como no Brasil, a operação na Argentina também foi fortemente afetada pela queda do preço do petróleo e por um lockdown até mais restritivo no país. Na Argentina, os níveis de inventário são maiores do que estamos acostumados a ver na operação do Brasil, pois inclui volumes de crude oil e de produtos refinados. Os volumes de vendas caíram 13% no trimestre, assim o EBITDA ajustado atingiu 33 milhões de dólares, queda de 47% no período. Os investimentos no trimestre totalizaram 21 milhões de dólares, destinados principalmente à manutenção do complexo de refino. Podemos passar para os próximos 2 slides com os resultados da Raízen Energia, tanto no trimestre quanto do fechamento da safra. O trimestre que encerrou a safra de 2019-20 foi marcado por um EBITDA recorde na Raízen Energia, alcançando 1,5 bilhão de reais. Como a moagem da safra já havia se encerrado no último trimestre, eu vou passar direto para os volumes vendidos, começando pelo açúcar. Em linha com a estratégia de comercialização para a safra, o volume de açúcar vendido no primeiro trimestre de 2020 subiu 29%, enquanto o preço médio de venda atingiu R$ 1.224 por tonelada, 7% superior ao mesmo período do ano passado. No ano safra, o volume de açúcar vendido foi 4% superior ao ano passado e o preço médio cresceu 14%. No etanol, ao contrário do açúcar, o volume de vendas caiu 12% neste trimestre, especialmente nas últimas semanas de março, refletindo a queda da demanda no ciclo Otto. Mesmo com a forte queda do petróleo no mês de março, o preço médio de venda subiu 15% comparado ao mesmo período do ano passado, explicado pelo maior volume exportado e pela estratégia de proteção econômica sobre as vendas de etanol. O volume próprio vendido de energia encerrou a safra 9% abaixo do mesmo período do ano anterior, compensado pelo melhor preço médio de vendas. Um comentário em relação à dinâmica do custo caixa unitário, já normalizando pelo efeito do Consecana. No trimestre, nós vimos uma redução de 2%, enquanto no ano safra o aumento foi de apenas 4%, reflexo do mix de produção com mais açúcar branco e pelos efeitos da inflação. O aumento das vendas de açúcar e etanol, além do melhor preço médio dos produtos, resultou no EBITDA de 3,4 bilhões no ano, um crescimento de 19% comparado à safra passada. Sobre hedge de açúcar, a Raízen avançou nas proteções para a safra atual, alcançando em torno de 80% do açúcar a ser exportado, fixado a um preço médio de 61 centavos de reais por libra-peso, já considerando o prêmio de polarização, um preço que é quase 10% acima da safra passada.
Já para a safra 21-22, protegemos cerca de 40% do açúcar, com um preço médio de 64 centavos de real por libra-peso. Apesar da queda brusca dos preços de açúcar em dólar, os valores em reais têm nos dado boas oportunidades e seguimos avançando na proteção com retorno superior ao da última safra, já que a desvalorização do real tem aumentado a competitividade do açúcar brasileiro. Com a queda dos preços de etanol, o cenário de produção do Brasil mudou drasticamente. Já há um consenso que a safra atual deverá ter um aumento significativo da produção de açúcar, o que pode manter as cotações em dólar ainda pressionadas no curto e médio prazo. Como contraponto, as principais consultorias já estão indicando que outros países produtores reduziram a produção de açúcar. A Índia, por exemplo, sofreu com o clima afetando sua produtividade e há risco ainda de menor demanda em razão da crise global. Na Tailândia e na União Europeia também mostraram alguma redução de produção de açúcar, principalmente por algumas mudanças de cultura nestes países, além de um clima pior. Para finalizar os resultados da Raízen Energia, os investimentos totalizaram 1 bilhão no trimestre e 2,8 bilhões na safra, refletindo maior dispêndio contrato cultural, em função da maior área de cultivo e adequação do nível de renovação dos canaviais em determinadas regiões, bem como investimentos mandatórios ligados à saúde, segurança e meio ambiente. Passando para o próximo slide, falando de gás natural. Conforme apresentado no Cosan Day deste ano, foi constituído neste trimestre a nova companhia de gás da Cosan, a Compass Gás e Energia, que passou a controlar a Comgás. Concluímos também neste trimestre a aquisição da Compass Comercializadora, que passou a integrar o portfólio da Compass Holding. Vamos discutir agora especificamente os resultados da Comgás. O volume total de gás natural distribuído teve queda de 4% no trimestre, relacionada à menor demanda no período e pelos impactos iniciais da pandemia. O volume comercial caiu 2% no trimestre, com a redução da demanda em alguns setores, principalmente bebidas e alimentos. O volume industrial caiu 4% devido à menor atividade no período, além da base comparativa do 1T19 ser mais forte. No segmento residencial, os volumes cresceram 16% em razão da menor temperatura média no período, além da adição de 99 mil novos clientes nos últimos 12 meses. O EBITDA normalizado ajustado foi de 578 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, reflexo da correção da inflação e efeito mix nas margens. Houve devolução de 98 milhões de reais do saldo de conta corrente regulatória para os clientes, encerrando o período com posição de 103 milhões de reais a favor dos clientes da Comgás. Já o Capex totalizou 222 milhões de reais no trimestre, em linha com o plano de investimentos. Seguimos para o slide 9. O EBITDA ajustado da Moove cresceu 35% no trimestre e atingiu 110 milhões de reais, apesar da queda de 3% dos volumes vendidos. A redução das vendas reflete efeitos iniciais na demanda em razão da pandemia em todos os países de atuação da Moove. A melhor performance do segmento de lubrificantes reflete os melhores resultados das operações internacionais, além de um ganho contábil relacionado a uma das aquisições no exterior. Indo para o lado direito do slide, para o segmento corporativo. As despesas gerais e administrativas somaram 40 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, aumento de 8%. Esse aumento reflete a maior concentração de gastos no período e pelo custo incremental relacionado à migração do plano de remuneração baseado em opção de ações para um plano de stock grant. As outras receitas, ou outras despesas no caso, que são compostas por gastos jurídicos gerais e contingências, totalizaram um efeito não recorrente de 68 milhões de reais, referente a obrigações contratuais pela cessão de direitos creditórios ocorrido em dezembro de 2017. Seguindo para o slide 10, o EBITDA ajustado pro forma da Cosan S.A. atingiu 1,8 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2020, reflexo do melhor resultado da Raízen Energia, da Comgás e da Moove.
O lucro líquido atingiu 102 milhões de reais no trimestre, impactado principalmente por maiores despesas financeiras na Cosan. Essa maior despesa financeira se refere principalmente à desvalorização do real, que impacta a parcela não protegida do bônus perpétuo. Lembro que todas as outras dívidas da Cosan são protegidas contra a variação cambial, tanto o fluxo de juros até a maturidade dessas dívidas, até o principal dessas dívidas. Falando de fluxo de caixa, nesse trimestre, houve um consumo de 566 milhões de reais em base pro forma. Apesar da forte geração de caixa operacional da Raízen Energia, tivemos neste trimestre o resgate antecipado de debêntures da Cosan no montante de 1,7 bilhão e a recompra de 284 milhões de reais em ações da Cosan S.A., no âmbito do programa que foi aberto em março desse ano. Ainda assim, encerramos o primeiro trimestre com uma forte posição de caixa. São 3,2 bilhões de reais na Cosan e 9,5 bilhões de reais em base pro forma. A dívida bruta pro forma reduziu 4% no primeiro trimestre, frente ao 4T19, refletindo a menor captação no período, associado às amortizações de principal. O custo da dívida ficou em 107% do CDI em base pro forma, ou 112% do CDI se excluirmos a Raízen. A alavancagem pro forma após os ajustes de conta corrente na Comgás e dos passivos de arrendamento caiu para 1,9 vezes dívida líquida EBITDA. Antes de encerrar a apresentação, lembro que suspendemos o guidance para o ano em razão das incertezas do cenário atual e podemos eventualmente retomar a publicação de projeções tão logo tenhamos maior clareza acerca dos impactos em nossos resultados. Seguimos atentos aos desdobramentos da pandemia na economia global e local, nos preparando para a retomada, identificando o risco e as oportunidades em diversos cenários. Com isso encerro a apresentação e antes de entrar no Q&A, excepcionalmente neste trimestre, nosso CEO Luiz Henrique Guimarães também está disponível para pegar eventuais perguntas. Obrigado.